Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, hoje nós vamos abordar um assunto que eu creio que seja de interesse de todos nós que estamos aqui na igreja e todos que vão ouvir a palavra de Deus através da internet, não é? Eu vou levar aqui o tema da nossa pregação de hoje é: o arrependimento nos leva a Deus. Amém? O arrependimento nos leva a Deus. E eu gostaria de ler, junto com os irmãos, em Atos, capítulo 3 de Atos. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 3, 19. Atos 3, 19. Amém? Amém. Atos 3, 19 está escrito assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Graças a Deus, não é? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O arrependimento é alguma coisa nata entre nós. Quem já não teve um arrependimento na vida? Eu acho que todos nós, né? Nós lembramos de coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Nós lembramos de coisas que nós fizemos para alguém, uma maldade ou alguma coisa, né? E nós nos arrependemos disso. Então nós temos realmente um arrependimento dentro de nós, irmãos, que todos nós um dia já tivemos, não é? Que é o arrependimento. E se você pensar realmente que o arrependimento vem de Deus, então nós devemos realmente praticar o arrependimento por todas as coisas que nós fizemos de magoar alguém, de tentar fazer mal para alguém ou pensar mal de alguém, não é? Para que nós realmente não possamos ficar fazendo essas coisas, irmãos, porque as coisas do mundo já não nos interessam mais, não é? E se nós levarmos para nós, os tempos nossos lá, que nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, eu não conhecia nem o que era um arrependimento, não é? As pessoas pediam perdão, algumas vezes eu perdoava, algumas vezes não, e muitas vezes, irmãos, eu particularmente, na época que eu não conhecia Jesus, há uns 45 anos atrás, eu tinha um coração muito duro, era um coração do mundo. Se as pessoas faziam mal para mim, vocês podem ter uma certeza que eu não perdoava essa pessoa, não é? Eu era assim. Pessoas do mundo, eu creio que praticamente todos têm este mesmo pensamento. Só que depois que você aceita Jesus como Salvador, e esse nosso Deus entra no teu coração, na tua mente, purifica e santifica, você se torna uma nova criatura, o arrependimento vem dentro do teu coração, da tua mente, como uma coisa normal. Se você pensa em fazer mal, pensa em mal de alguém, o temor de Deus já bate no teu coração e você se arrepende na hora. E pede perdão ao Senhor, para que Deus perdoe esse pensamento maligno que veio na tua mente. Esse é o arrependimento, não é? Então o arrependimento para nós hoje, não é? Para mim, que eu era, naquela época que eu não conhecia Deus, era de um coração de pedra, um coração duro e irredutível, irmãos, não é? Então eu creio que muita gente ainda é desta maneira. E eu creio que as pessoas que vão nos assistir hoje através da internet, não é, que muitas pessoas vão nos assistir, e eu quero que você abra o teu coração, porque eu era naquela época muito difícil e hoje já sou uma nova criatura. E você que está nos assistindo, vocês daqui da igreja, vocês todos são novas criaturas, graças a Deus por isso. Nossos pensamentos são diferentes hoje.
Nossos pensamentos, nós queremos o melhor. Nós oramos, intercedemos para as pessoas, para que elas possam melhorar cada vez mais. Não é? Ter os seus males, suas doenças curadas, seus problemas resolvidos, sua condição familiar melhorada, em que todos nós possamos viver em paz. Este é o nosso pensamento, não é? Hoje, nós que somos salvos e remidos no sangue de Jesus, graças a Deus por isso, o arrependimento mora no nosso coração. Isso já é normal, para mim e para você, não é? Então, no mundo de hoje, no mundo da velocidade, né? Que hoje eles falam que a geração Z, a geração Z é meio complicado até de falar que as pessoas de 20 anos até os 45 anos, esta é a classificação da geração Z. O que é a geração Z? Pessoas que nasceram na época que iniciou a comunicação fácil, celular, computador, enfim, internet e tantas coisas, não é? Essa geração hoje, irmãos, elas têm uma rapidez, ela tem um desenvolvimento mental diferente dos meus lá, da época que eu não tinha essa geração, não conhecia, não é? Essa geração que nasceu hoje, que tem ali antes dos 20 anos até os 40, a mentalidade dessas pessoas, o desenvolvimento mental delas, alcançou uma velocidade extrema que é difícil de os pais acompanhar. Os pais acompanharem seus filhos, porque a velocidade das informações hoje é muito rápida. Então, se você faz alguma coisa errada, você mal tem tempo de se arrepender, porque já vem outra, e a outra que passou já veio outra, o outro já é passado, ontem de ontem. É uma velocidade que você que não acompanha essa geração, você fica pensando, meu Deus, hoje está difícil até de se arrepender, não é? Porque se você não entrar na linha, na direção de Deus, você vai ter que se arrepender a toda hora, porque a velocidade é muito rápida, não é? As coisas estão correndo de uma maneira tão rápida na nossa vida, irmãos, que o desenvolvimento mental hoje, espiritual, ela é realmente complicado. Porque naquela época que nós não tínhamos essas comunicações ainda, nós levávamos um certo tempo para acontecer as coisas. E quando acontecia, nós tínhamos tempo para pensar se nós íamos se arrepender das coisas, se nós íamos fazer as coisas certas ou não, não é? Hoje o tempo mudou. Hoje o tempo ficou diferente. Hoje, se você não se arrepender hoje, amanhã já é passado. Então a coisa corre de uma maneira tão rápida, não é? E se você pensar, irmãos, dentro da igreja do Senhor, a velocidade continua a mesma coisa, não é? A palavra de Deus é a mesma, ela não muda. Ela continua hoje, ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus, ela não muda. Mas os pensamentos, a comunicação dentro da igreja, ela está mudando. A velocidade das coisas acontecendo dentro da igreja também está mudando, não é? Se hoje nós pensarmos que a igreja do passado era daquela maneira, irmãos, imagine, eu nasci dentro da Assembleia de Deus, uma igreja, não era uma igreja grande, suntuosa, mas era uma igreja bem diferente dessa nossa de hoje. Naquela época, irmãos, não é? O batismo com o Espírito Santo era uma coisa normal dentro da igreja. Normal. Não é? De repente, 5, 6 pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Tinha cura, você via milagre, você via as coisas acontecendo, profecias e tudo. De repente, irmãos, você vê as coisas do passado, parece que ficou lá. E a igreja, nossa, a igreja pentecostal, parece que não está acompanhando essa evolução espiritual, não é? Porque hoje, dificilmente você vê um batismo com o Espírito Santo. Hoje, dificilmente você vê um milagre acontecendo dentro da igreja. Quando acontece alguma coisa, todo mundo, milagre.
Isso não pode ser uma coisa anormal, irmãos. Não é? O batismo com o Espírito Santo, profecias, curas milagrosas, tem que ser constante dentro da igreja. Não é? Então, o que acontece dentro da igreja? Tem muitas pessoas que precisam se arrepender das coisas erradas que estão fazendo ou pensando e estão guardando dentro de si. Precisa se livrar disso, para você poder ver e enxergar as coisas de Deus. Você está guardando coisas que você não deve guardar no teu coração, na tua alma, na tua mente. O que é um arrependimento? O que é um arrependimento? O arrependimento, aqui no dicionário, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Esse é o arrependimento. No grego, metanoia, quer dizer mudança de mente. Não é? Então nós temos que ter em mente, irmãos, que se você carrega alguma coisa do passado, que se você fez alguma coisa errada, se você tem algum peso, se você tem uma consciência do passado, que você precisa se redimir, precisa se limpar e purificar perante ao Senhor, faça isso. Se arrependa. Mas se arrependa dentro de si mesmo, não aquele arrependimento superficial, não. Um arrependimento geral, um arrependimento daqueles que realmente vai no fundo do teu coração, para que Deus possa te perdoar. Porque uma coisa você pode ter certeza: se você não se arrepender do teu pecado, se você não se arrepender do mal que você fez, se você não se arrepender do mal que você está praticando a alguém ou pensando mal de alguém, Deus não vai te perdoar os teus pecados. E se você tiver algum pecado, não é? Você não vai herdar o reino de Deus. Veja como que é importante o arrependimento para um crente, ou para as pessoas que estão vivendo. Você precisa se arrepender, para que Deus possa te purificar, para que Deus possa te limpar realmente, porque hoje você tem um livre-arbítrio de você escolher o que você quiser. Deus te deu, faça o que você quiser. Você quer ir para o céu? Amém. Se você quer ir para o inferno? Amém. Ele não vai te impedir, irmão. Não vai. Ele vai te ensinar o caminho para herdar o reino de Deus. Mas se você não quer, você não vai. Não é? Então você tem que decidir se arrepender das coisas passadas ou das coisas que você está fazendo hoje. Se arrependa, que está em tempo ainda, não é? Para que cada um de nós temos que tomar cuidado realmente, para que não tenha um esfriamento espiritual, para que não venha apostasia cair dentro de você, você perder aquela noção de que, eu não estou querendo mais nada, nem ler a Bíblia, não quero orar, não quero participar de mais nada, não é? Isso aí por quê? Porque você conserva dentro de si alguma coisa que não está certo, que precisa ser consertado. E o que é isso? Uma das coisas é isso que nós estamos fazendo, não é? O arrependimento. O tema da pregação é: o arrependimento nos leva a Deus. Então, se você quer realmente chegar a morar, a herdar o reino de Deus, você precisa se arrepender dos teus pecados, porque nós somos ainda fracos e pecadores. Eu posso pecar, sim. Você pode pecar, sim. Você está na igreja 10, 20, 30, 40 anos, não importa, irmãos. Você ainda hoje é um fraco pecador. Mas se você tem realmente o Espírito Santo dentro de você, é como eu disse, o temor de Deus vem e você se arrepende das coisas que você está fazendo de errado. E se você se arrepender das coisas erradas, você não faz mais, não é? Você não faz mais. Porque, como eu estava dizendo no começo, não é? Que eu era duro de coração e tantas coisas.
Se eu lembrar daquelas coisas lá, hoje eu fico triste das coisas, do como eu era, irmãos, como que era possível que uma pessoa era daquela maneira. Só que Deus me resgatou daquelas coisas ruins, me trouxe aqui no meio, me purificou, me santificou. Hoje já não faço mais. Hoje meu coração é quebrantado, hoje meu coração é aberto, hoje meu coração, temor de Deus absoluto. Não é? Então, eu quero que haja entre vocês também uma transformação como houve na minha vida. Porque todos nós desejamos o bem para todos, não é? Eu quero realmente, como eu já disse aqui várias vezes, dezenas de vezes talvez, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu quero que todos nós possamos subir juntos. Não ficar ninguém aqui, todos nós subirmos. E para isso, nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos ou pensamos. Muitas vezes passa até despercebido de você, que você magoou alguém, que você falou mal de alguém, que você pensou mal de alguém, que você desejou mal de alguém, ou feriu alguém, não é? Mas nessa hora pensa, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você hoje, e o temor de Deus vem para você se arrepender das coisas erradas que você está pensando e fazendo, não é? O arrependimento é pregado na Bíblia Sagrada, não é? É pregado na Bíblia Sagrada. Por isso que nós pregamos aqui também o arrependimento, porque na Bíblia Sagrada ela é pregada, ela é falada. Quando nós vemos ali, não é, em Mateus, quando João Batista estava batizando ali no deserto, no Rio Jordão, ele dizia: convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. Para todos que vinham ali, convertei-vos, vocês, porque é chegado o reino de Deus. E quando vinham pessoas de uma maneira milagrosa ali no deserto, quantas dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas vinham ali, João Batista dizia para aqueles sacerdotes que vinham ali, os saduceus, os escribas, os sumos sacerdotes e tantas pessoas ali grandes dentro do povo judeu, ele olhava ali: raça de víboras, vocês também têm que se arrepender, não é? Então todos eles ali que estavam ouvindo, João Batista dizia com voz poderosa vinda de Deus: raça de víboras, vocês se arrependam dos vossos pecados. Era uma pregação. Jesus também naquela época, quase que na mesma época de João Batista, Jesus também dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele, Deus, falando que todos deveriam se arrepender, porque era chegado o reino de Deus. Jesus estava dizendo, e hoje nós continuamos a dizer, que todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros que ainda hoje nós praticamos, não é? E Jonas também. Jonas, ele desobedeceu uma ordem, né? Era para ir para Nínive, mas foi para Tarsis, e aquela coisa que os irmãos conhecem e sabem. Só que o que era para Jonas fazer? Era para ir para Nínive e pregar a palavra de Deus no arrependimento, não é? E dizer: arrependei-vos, povo de Nínive, senão dentro de 30 dias esta cidade será destruída. Ele pregou o arrependimento ali para uma cidade rebelde, uma cidade contra o povo de Deus, contra os judeus. Eles matavam os judeus, eles prejudicavam os judeus, eles espancavam os judeus, eles prendiam os judeus. Era uma cidade idólatra, totalmente contra os judeus. E Jonas ali, ele pensou: oh, meu Deus, eu não quero fazer isso para essas pessoas horríveis, esse povo horrível que prejudica, que maltrata, que faz tantas coisas contra o nosso povo. Senhor, será que eu preciso
E ele fugiu. Ele fugiu. Porque Deus disse, vai lá e prega em Nínive, mas ele não foi em Nínive. Ele foi para Tarsis, lá para o sul da Espanha, subiu lá. Mas Deus pegou ele lá de volta, colocou ele dentro da baleia, que os irmãos sabem a história, colocou ele ali exatamente onde Deus queria em Nínive, para falar para o povo de Nínive: arrependei-vos, porque senão dentro de 30 dias essa cidade será destruída. E foi o que Jonas falou, não é? Ele levou a palavra de Deus de arrependimento para um povo idólatra, para um povo totalmente contrário ao povo de Deus. Eu hoje estou pregando a palavra de Deus para as pessoas, eu creio, que não são contra Deus, que não são contra a palavra de Deus. E eu estou dizendo aqui para o povo de Deus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para todos nós, para mim também, mas para todos nós que estamos aqui e vocês que estão me vendo e ouvindo pela internet. Arrependei você pelas coisas simples que você fez, pensamento maligno de destruição de alguma coisa, um processo contra alguém, ou se você prejudicou ele, se arrependa. É hoje. A tua hora é hoje. Porque, como nós dissemos, esta geração Z, a velocidade das informações estão correndo a milhares, a milhões de quilômetros de velocidade. Então nós estamos praticamente não alcançando isso. Mas agora a palavra de Deus está dizendo para mim e para você: arrependei-vos. Arrependei-vos, que ainda é tempo. Ainda é chegado o tempo. Por que nós precisamos do arrependimento? Porque todos nós pecamos, não é? Nós precisamos do arrependimento porque todos nós pecamos. Como assim, pastor? Veja bem, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia ou então só acompanhar, eu vou ler em Romanos capítulo 3 e versículo 23. Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Amém? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Por que nós devemos nos arrepender? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se vocês estão destituídos, vocês estão fora da glória de Deus. Se vocês não se arrependerem, vocês não vão entrar para a glória de Deus. Então esse versículo aqui nos fala realmente do poder, da necessidade que nós temos de nos arrepender. Nós temos que nos arrepender, irmãos, porque é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você também, para todos nós que estamos aqui hoje, não é? Lendo, ouvindo a palavra de Deus. Por que nós temos também o arrependimento? Porque se nós não arrependermos, irmãos, esse pecado continua conosco. E se esse pecado continua dentro de nós, que nós não arrependemos do nosso pecado, Deus não vai nos perdoar, nós nos afastamos de Deus. Porque se você está com o pecado dentro de você, você se afasta de Deus. Você simplesmente se afasta de Deus. Por quê? Porque você sente que algumas vezes você não serve nem para nada, você não quer, você não tem meios de estar no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o pecado te afasta de Deus. Isso aí, irmãos, está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Vocês querem ler? Nós vamos esperar um momento. Isaías 59, versículo 1
também o 2. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Isaías 59 diz o seguinte, a palavra do Senhor, 59, 1 de Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Amém? Amém. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Não é? As vossas iniquidades fazem divisão entre você e Deus. Qual iniquidade? Existe iniquidade dentro de você, um pecado que você não se arrependeu, que você não tirou fora. Essa é a divisão que faz entre você e Deus. Existe uma divisão, você tem que consertar isso. Você tem que abreviar isso, você tem que tirar isso, para você realmente chegar perto de Deus. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, dos seus problemas, das suas condições, né, vai te afastar de Deus. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está aí. Então todos nós devemos realmente nos conscientizar de que nós devemos realmente levar a vida purificada, santificada, se nós queremos alguma coisa de Deus. Se nós queremos herdar o reino de Deus, nós temos que passar por uma porta estreita, irmãos. Não é larga, é estreitinha. E por ali o pecado não entra. Então todos nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, das nossas coisas que nós estamos fazendo. Porque sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. Se nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo esses versículos, esses capítulos que nos direciona a Deus, nós temos que pensar que tudo isso nos leva no caminho para a nossa salvação. Deus quer a minha salvação e a tua também. É por isso que Ele está dizendo aqui, não é? Que as nossas iniquidades fazem divisão entre homem e Deus. Por quê? Porque se o nosso pecado não for arrependido e tirado dali, o pecado continua e existe então uma divisão entre mim e você, diz o Senhor. Você quer sentir a presença de Deus? Você quer ouvir Deus? Você quer que Deus realmente esteja contigo? Então faça exatamente o que Deus quer de você. Depois que você se arrepender, existem os frutos, não é? Os frutos do arrependimento. Quando você se arrepende de todo o pecado, das coisas que você fez, ou das coisas que você está fazendo, o teu comportamento muda. Muda por quê? Porque você se sente aliviado. Porque você sente que Deus te perdoou, que Deus te limpou. A tua mente já é uma outra mente depois que você se arrepende dos teus pecados, dos teus malfeitos. Por quê? Porque a mente da pessoa que existe algo diferente, ou pecador dentro de si, ela continua a funcionar de uma maneira diferente. Porque se você se arrepende do pecado e Deus te limpa e purifica, a tua mente se transforma para pensar somente no bem. Ao invés de você atacar alguém, criticar alguém, você vai orar por esse alguém. Você vai tentar ajudar este alguém. Você vai interceder a favor deste alguém. Porque a tua mente já é outra. A tua mente mudou, a tua mente purificou. Deus te limpou. Você já pensa de uma maneira diferente, abreviada de tantas coisas que você fez e deixou de fazer, né? Vida e paz com Deus. Depois que você se arrepende,
você tem uma vida e paz com Deus. A tua vida muda completamente. Porque se antes você pensava de uma maneira, depois que você se arrepende dos seus pecados, a tua vida muda. Você é um ser completamente diferente a partir daí. As pessoas vão dizer, ué, mas não era esse cara que era o julgador, não era esse cara que falava mal do pastor, da pastora, não é esse cara que falava mal dos louvores, dos testemunhos, não é esse que falava mal da igreja. Irmãos, esse já não existe mais. Depois que Deus limpa, purifica e santifica um ser, ele se torna um novo ser. Você se sente realmente transformado e remido no sangue de Jesus. Aqui, em 2 Coríntios, no capítulo, eu vou citar alguns versículos aqui, porque eu gostaria que os irmãos se exercitassem um pouco também. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus. Todos que tiverem a sua Bíblia e quiserem acompanhar, 2 Coríntios 7, 10. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Não é? Glória a Deus por isso. Aleluia. Você se arrepende da tua salvação? Não. Você se alegra com a tua salvação. Você agradece a Deus pela sua salvação. Não é? Mas se você não se arrepende, vem a tristeza da morte. E essa morte que está querendo dizer aqui, irmãos, na Bíblia Sagrada, é a morte eterna. Então nós temos que realmente entender, nós temos que seguir a palavra de Deus, nós temos que olhar realmente para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, não é? Para que todos eles tenham entendimento e compreensão do que nós estamos tentando passar para cada um. Porque a palavra de Deus, ela quer realmente morar no teu coração, para que você possa ser uma nova criatura, para que você não possa ficar falando mal dos outros, ou criticando, ou injuriando tantas coisas. Isso aí já é do teu passado, já foi, irmãos. Arrependa-se das coisas que você fez e esquece o teu passado, não é? O arrependimento torna você uma nova criatura, que hoje você é. Perdão dos pecados através do arrependimento vem também da palavra de Deus, não é? Vem aqui em João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João é o último livro, é Judas. Apocalipse, depois Judas e 1 João. Não é? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém? Está escrito aqui a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia, glória a Deus. Vamos ter o perdão dos nossos pecados, irmãos. Quem que perdoa os nossos pecados? Jesus Cristo, não é? Se não existe divisão entre nós e Deus através do pecado, se Ele nos purifica, Ele vai limpar e perdoar os nossos pecados. Não existe divisão, não é? Você está em Jesus, Jesus está em você, te abençoando. O que a palavra de Deus realmente quer é que você entenda que você tem que ser uma nova criatura. Essa é a palavra de Deus, não é? E na Bíblia Sagrada também, irmãos, nós vemos
pessoas ali que se arrependeram dos pecados que fizeram, não é? E que se tornaram realmente pessoas diferentes, homens de Deus. Vou citar aqui em primeiro Zaqueu, que todos conhecem, não é? Os irmãos da igreja principalmente. Zaqueu se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem odiado por todos ali do meio, porque ele era um publicano, ele era um cobrador de imposto, não é? E se César mandava ele cobrar o imposto, ele cobrava quase que o dobro dessas. E ali ele roubava e prejudicava o povo judeu. Só que chegou uma época, ele se arrependeu das coisas que ele estava fazendo. E ele ouviu falar que Jesus ia passar ali, onde ele morava, ali na região. E ele, como pequena estatura, e tinha muita gente que queria ver Jesus passar também, ele subiu numa figueira brava para ficar lá em cima. Olha o esforço que ele fez nessa figueira brava, cheia de espinho e tal, e foi lá em cima para ver Jesus. E nesse dia, Jesus viu Zaqueu, pelo seu arrependimento, não é? Se você se arrepender dos seus pecados, Jesus está vendo você. Jesus disse para Zaqueu: desce daí, Zaqueu. Ele sabia o nome de Zaqueu, porque ele sabe o meu nome e o teu nome também. Lá no ventre da tua mãe ele já te conhecia, não é? Ele quer o teu bem, ele quer te salvar, ele quer perdoar os teus pecados. E Zaqueu estava arrependido, e ele chegou ali e falou: olha, Senhor, se eu fiz mal a alguém, eu vou pagar duplicado. Se eu prejudiquei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Convidou Jesus para entrar na tua casa. O que Jesus falou? Jesus falou: hoje chegou salvação a esta casa. Glória a Jesus. Pelo arrependimento. Zaqueu, que era um odiado, que era um ladrão, porque ele roubava dos próprios irmãos judeus, ele estava ali, só que com seu arrependimento chegou a salvação à sua casa. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa, e Jesus disse: Zaqueu, hoje chegou a salvação na tua casa. Jesus quer a salvação da tua família. Jesus quer a salvação da tua casa. Deixe Jesus entrar na tua casa. Se arrependa das coisas que você está fazendo. Se arrependa das coisas que você fez, para que Jesus possa entrar na tua casa. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Outro homem da Bíblia, Judas Iscariotes. Outro personagem absolutamente conhecido por todos nós, não é? Todos nós ouvimos falar de Judas Iscariotes. Quem era Judas Iscariotes? Era um dos apóstolos de Jesus. Ele era quem mexia no dinheiro, que guardava as economias ali para distribuir e comprar os mantimentos, alguma coisa, para os apóstolos que andavam para lá e para cá. Mas, como a história nos conta e que nós vimos aqui na Bíblia Sagrada, o que aconteceu com Judas Iscariotes? Ele andou com Jesus, ele viu tantas coisas Jesus fazendo, porque ele estava com Jesus, ele andava com Jesus, ele via com os próprios olhos as coisas acontecendo, porque ele estava com Jesus. Mas de repente algo entrou no coração dele, não é? Uma maldade tremenda entrou no coração, e ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus para os soldados romanos. Ele subiu ali no monte Getsemane. Os soldados estavam atrás dele, só que os soldados não conheciam Jesus. Ele disse: aquele que eu beijar é o Jesus.
Ele chegou diretamente em Jesus, porque ele era um dos apóstolos, não conhecia Jesus. Ele chegou e beijou Jesus, os soldados o prenderam. E ali começou o martírio e o sacrifício de Jesus, porque Judas Iscariotes o traiu. Só que depois, o mesmo Judas que traiu, ele sentiu algo no coração dele, algo terrível que ele fez, algo que ele não deveria ter feito, porque ele estava junto com Jesus, porque ele andava com Jesus, porque ele via as coisas acontecendo quando Jesus estava ali junto com todos, e ele estava ali junto, as coisas maravilhosas acontecendo na frente dele, aquilo passou pela cabeça dele: meu Deus, o que eu fiz com este homem? Por que eu fiz uma coisa dessa? Eu não deveria ter feito. E o martírio na mente dele começou a praticamente destruir aquele homem. E ele chegou lá nos reis ali, nas 30 moedas de prata que ele tinha ganhado, ele jogou lá e falou que não queria mais. Só que ele, um arrependimento tão grande que ele teve, que ele se suicidou, que ele se enforcou, não é? Então, irmãos, um arrependimento realmente leva as pessoas a encarar uma realidade, não é? Ali estava Judas, ele, como eu disse aqui também, Deus, ele dá o livre-arbítrio para mim e para você, escolher o que você quer fazer. De repente você não quer mais vir para a igreja, amém. Não é? De repente você não quer mais ler a Bíblia, amém. É o livre-arbítrio que você tem. Lá Deus pode até tocar no teu coração para você voltar novamente, porque Deus quer a tua salvação, mas o livre-arbítrio é teu. E aqui Judas Iscariotes escolheu trair Jesus, só que ele sentiu realmente, o arrependimento veio forte no coração dele, não é? Outro personagem que eu quero dizer aqui é Jonas, não é? Como eu disse aqui, Jonas Judas Iscariotes, Jonas. Não, vamos falar de Pedro. Apóstolo Pedro, conhecido apóstolo Pedro. Esse também era um apóstolo. Pedro andava com Jesus. Pedro, ele foi tirado lá da pescaria deles, com os irmãos dele, para começar a andar com Jesus, sendo um dos apóstolos de Jesus. Ele viu todas as maravilhas, ele viu todas as coisas acontecendo, ele viu coisas que na vida dele jamais ele poderia ver, porque era Deus andando ali junto com eles. Mas na hora que mais Jesus precisava de Pedro, ou de alguém ali para levantar uma voz e falar algo, Pedro simplesmente o traiu também. Ali, na hora que todos estavam ali agoniados, vendo aquela coisa, Jesus inocente sendo levado para a crucificação, e as pessoas começavam a perguntar para Pedro, e ele dizia: eu não conheço ele. Não, eu não conheço ele, não. Chegava outra pessoa: ah, você andava com ele? Não andava com ele, não sei não. Não é? Pedro traiu Jesus. Mas, depois que Pedro viu o que ele fez, a palavra de Deus nos diz ali, não é? Que ele chorou amargamente, ele se arrependeu amargamente do que ele fez ali naquela hora. Ele estava realmente, não é, numa situação que ele queria morrer, ele queria se esconder em algum lugar. Só que Deus perdoou Pedro. Mesmo nessa situação, Pedro foi perdoado. Mas ele teve que se arrepender.
ele teve que sentir aquela coisa grandiosa dentro de si, o erro que ele fez, aquela coisa grosseira que ele fez. Ele teve que se arrepender para que aquele pecado pudesse sair do coração de Pedro, para que aquela coisa não tivesse feito uma divisão entre ele e Deus. E ele se arrependeu, e Deus o perdoou. Glória a Deus, aleluia. Nós poderíamos falar de muitos mais ainda personagens bíblicos, mas não quero, não é? Poderíamos falar de Paulo, apóstolo Paulo, o arrependimento que ele teve. Poderíamos falar de Davi, o arrependimento que Davi teve. Poderíamos falar de Sansão, também o arrependimento que Sansão teve. Todos personagens bíblicos, não é? Que se arrependeram das coisas erradas que fizeram. Algumas vezes a cobrança veio forte, mas se arrependeram. Então, a palavra de Deus que quer dizer para o coração de cada um de nós aqui hoje, o que você tem que se arrepender hoje? Não é? Você hoje está ouvindo a palavra de Deus. Você hoje, Deus está dizendo para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Agora é a hora de você arrepender, de pedir perdão ao Senhor, para que não haja divisão entre você e Deus, para que você esteja realmente junto com Deus. É isso que Ele quer, para que Deus possa te perdoar. Para isso, você tem que se arrepender, pedir realmente perdão dos seus pecados. O arrependimento é um presente de Deus, não é? Porque nós temos livre-arbítrio para escolher. E se Ele nos faz realmente nos arrepender, porque Ele nos quer dar um presente. Qual é o presente depois do arrependimento, irmãos? É entrar no seu caminho e herdar a vida eterna. A salvação nossa, cara, difícil, mas a nossa salvação é isso que Deus quer, de todos nós, de mim e de você também, não é? Vamos ler mais um versículo aqui, irmãos. Atos, capítulo 11, versículo 18. Hoje nós vamos ler alguns versículos, já lemos, aliás, né? Não vamos ler mais. Atos, capítulo 11, versículo 18, diz o seguinte a palavra do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João, Atos 11, 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus dá o arrependimento até para aqueles que não creem nele, para os gentios do mundo, pessoas do mundo, não é? Então, Deus quer realmente que nós todos, nós tenhamos a consciência de que nós precisamos do arrependimento. Deus, Ele não quer nos condenar. Deus, Ele não quer me condenar, Ele quer me restaurar. Ele não quer te condenar, Ele quer te restaurar, mas isso depende somente de você, não é? E a palavra de Deus tem que entrar no teu coração, a palavra de Deus tem que entrar na tua mente, e se conscientizar de que realmente precisa fazer aquilo que você está ouvindo na palavra de Deus, que é o arrependimento. Você precisa pôr em prática aquilo que você está ouvindo. Você precisa se arrepender para ter uma vida com Deus. Se é isso que você quer, se é isso que todos nós queremos, nós precisamos então nos arrepender. E o Pai, nosso Deus,
Ele está realmente nos esperando de braços abertos. Para todos nós, para cada um de nós. Para mim, para você, para todos nós. Não é? E quando nós pregamos a palavra de Deus, Ele nos mostra realmente a direção. Porque antes, irmãos, lá, quando nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, nós éramos como um vento sem direção, irmãos. Nós andávamos aonde era jogado. O nosso pensamento era cheio de contradições, cheio de tantas coisas, não tínhamos uma meta, uma direção. Não é? Mas hoje, depois que nós ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, temos conhecimento da palavra de Deus, Ele nos direciona, Ele nos coloca no seu caminho, para nós andarmos realmente conforme a palavra do Senhor. Não somos mais como o vento que andamos de qualquer maneira, não. Nós temos uma meta, nós temos uma direção, nós queremos uma coisa, que é a nossa salvação. A salvação de todos nós. A salvação de todos que estão aqui na igreja, a salvação das pessoas que estão nos vendo, ouvindo pelo YouTube, pela internet, por todos os lugares que essa pregação vai chegar. Em nome de Jesus, Deus está dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus.